Olá, como estão? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho aqui com vocês sobre relações, principalmente para algumas pessoas, né, que buscam se melhorar, se curar, que estão aqui me ouvindo. Algumas pessoas, de forma muito geral, o que está acontecendo é uma mudança de frequência. Todo mundo vai ser condicionado, levado, convidado a mudar de frequência. Existem as pessoas que não vão mudar, que vão ficar ali na mesma coisa, vivenciando a mesma experiência repetidas vezes até ir embora. E tem pessoas que vão escolher mudar de frequência, nem que seja inconscientemente, nem que seja através de um desconforto ali que a pessoa está passando e ela fala: meu Deus, eu preciso mudar isso, porque está tão desconfortável que eu vou precisar. Então essa pessoa ela vai ser também convidada a mudar de frequência. O que está acontecendo agora é um entrelaçamento, né, com várias realidades paralelas, e aí pode estar meio bagunçado. Então você pode estar vivenciando coisas que você estava lá no passado, que você fala: meu Deus, nunca mais vou passar por isso, e daqui a pouco você está passando. E aí você já tá lá vislumbrando novo. E aí você é uma nova pessoa, você não é mais aquela pessoa, só que aí você tá vivendo algumas coisas repetidas. E aí tá meio bagunçado. E aí às vezes você fica sem entender nada. O que tá acontecendo? Por que você tá experienciando isso de novo? Mas existe uma lei, né, que é a lei da utilidade. Então, se tá no seu mundo é porque ainda tem alguma utilidade. Então, porque no que aquilo tá te servindo, aquela situação. E aqui eu vou falar de relações, no que aquela relação que você não aguenta mais está te servindo, o que é que ela está te proporcionando que você sozinho, sozinha não está conseguindo, qual é o poder a ser resgatado. E aqui eu vou falar com pessoas que estão experienciando relações com pessoas, com lugares onde elas sentem que elas precisam se calar, se esconder, onde existem energias mais opressoras no ambiente, nas pessoas, e ela sente que ela não pode ser ela, não pode falar, não pode se mostrar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem a sensação de que ela precisa se encolher, se esconder, se calar para caber ali, para estar ali. Então você precisa entender, nesses casos, qual é a parte de você que ainda tem a necessidade de estar ali. Muitas vezes vem da infância, muitas vezes você vai ter que voltar lá para a criança e falar: o que é criança? Minha criança. Qual é a necessidade que você tem de permanecer aqui? Às vezes é uma versão sua de 10 minutos atrás, que está ali na sombra, você tem que puxar ela muitas vezes e falar: minha querida, amada, o que foi que aconteceu? Porque qual foi a necessidade? Qual foi a necessidade? Porque é sempre uma necessidade, né? O inconsciente ele trabalha com necessidade. Nós sempre temos essa necessidade como seres humanos de sermos amados. Então é sempre em busca desse amor. Mas fala: nossa, mas gente, é amor. É a energia que move tudo. Então, você acha que vai ser amado como ali naquele lugar? Que vai ser validado como ali naquele lugar? Qual é a necessidade? Tem que sempre buscar isso. E claro, gente, que isso muitas vezes não vai ser fácil. Vai exigir uma maturidade. Vai exigir maturidade para você olhar para sua criança, para acolher ela, para você experienciar muitas vezes a emoção, né? Deixar que ela venha, passar por ela. Muitas vezes entender ela racionalmente também. Mas de novo, às vezes de novo. Ué, tá aí ainda? Às vezes você vai ter que chorar de novo. Mas, né, tem pessoas que já estão aqui
fazendo isso e algumas camadas já vivenciaram aquilo. Eu falo assim, nossa, mas de novo? Já ficaram catarrento? Mas de novo, às vezes é de novo, aí vai fazer o quê? Quando você libera, né, processa isso emocionalmente, você libera espaço. E esse espaço, ele vai ser preenchido pela nova versão de você, pela nova frequência, pela nova vida. Não vai ser mais com o que estava guardado, você entende? Então, às vezes, se vier a emoção, ela está pedindo para ser liberada. É claro que exige ali um nível de estrutura para que você não fique emaranhado lá, né? Tem toda uma sabedoria no processamento emocional. E se você não sabe, se você não se permitiu ainda, se você ainda está aprendendo, é interessante e eu diria essencial, na minha humilde opinião, que você busque auxílio, entendimento, estude, saiba como você funciona. O básico é saber como você funciona. Então, meu Deus, eu não sei como eu funciono. Então, vamos buscar saber. Porque você é um ser único. Então, é lógico que temos ali os padrões, né, humanos de funcionamento, de psicologia, de cérebro, de neurodivergência, um monte de coisa. Mas você, quanto mais você souber sobre você, quanto mais você tiver esse conhecimento, né, de como você funciona em certos momentos, qual é o seu padrão, quais são os seus padrões, melhor ainda. Então, aqui essas pessoas que se melhoram, que buscam se curar de várias formas, elas precisarão tomar decisões, né, de continuar com certos contratos ou transformá-los ou finalizá-los. E quando eu falo contrato, eu tô falando os relacionamentos. Os relacionamentos, eles são contratos, né? Você tem um contrato inconsciente com X lugar, com X pessoa, de continuar aquela relação até que sirva, até que continue servindo para você e para outra pessoa. Quando para de fazer sentido, isso se finda, termina. Ou por você, ou pela outra pessoa, pelas duas partes, ou pelas 10 partes, enfim. Mas deixa de existir ali no seu mundo. Então, entender quais partes de você ainda fica e permanece preso e presa nesses contextos. É o primeiro ponto. E aí a emoção, ela é o seu mapa para isso. Aí pode ser frustração, pode ser estresse, pode ser cansaço, pode ser impaciência, pode ser tristeza, pode ser mágoa, pode ser todo e qualquer tipo de emoção vai te levar para o que você precisa saber. Por isso é tão importante sentir. E aí, se existem as pessoas que têm mais dificuldade por N razões, porque ainda não consegue ficar ali consigo, porque teve muito trauma e aí desligou o sentir, então essas pessoas precisam também buscar, né, esse auxílio, porque senão ficam presas ali no passado. Mas aí, livre-arbítrio, e aí essas pessoas vão escolher. Vai ficar mais desconfortável, tende a ficar mais desconfortável a cada vez que você adia olhar para isso. Porque dentro de você tem este senso, existe essa centelha que quer crescer e expandir. Então sempre vai te levar, se já tá desconfortável, vai ficar um pouquinho mais. E aí não é pra você ficar com medo, isso que eu tô falando, não é pra você ficar desesperado, o que eu tô falando. É pra você entender que esse é um fluxo natural. Se já tá desconfortável, porque se você vai crescer e você tá adiando, vai ficar mais desconfortável, certo? Até você dar pequenos passos, não precisam ser decisões grandiosas. Ou serão, dependendo, né? Se você banca a decisão de tomar essa decisão. Então, ótimo.
Mas você pode ir construindo isso para que fique menos desconfortável, para que você faça essa transição de forma mais amorosa e amena para você. Sempre fortalecendo a estrutura interna, sempre fortalecendo a estrutura e lembrando de você, e lembrando de quem você é, e lembrando que você consegue porque você já venceu em alguma linha de tempo. Existem partes de você que já venceu, existem eus do passado que já venceram, então você já conseguiu. Só precisa ir descobrindo esses caminhos, relembrando. Espero ter ajudado. Até a próxima. Fiquem bem.